Bom, pessoal, voltamos então para o nosso pronunciamento contábil CPC 00 para falar sobre outro ponto que simplesmente despenca em provas de concurso. Que é o quê? É o seguinte: a mensuração dos elementos, ainda no item 4.55. O item 4.55, ele fala o seguinte: um número variado de bases de mensuração é empregado em diferentes graus, em variadas combinações nas demonstrações contábeis. Essas bases incluem o que segue: custo histórico. E agora começa a confusão. Os ativos são registrados pelos montantes pagos em caixa ou equivalente de caixa, ou pelo valor justo dos recursos entregues para adquiri-los na data da aquisição. Os passivos são registrados pelos montantes dos recursos recebidos em troca da obrigação, ou em algumas circunstâncias, como por exemplo o imposto de renda, pelos montantes de caixa ou equivalente de caixa, que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então aqui o que eu preciso saber basicamente é o seguinte: olha só. Em regra, um ativo e um passivo ele vai ser registrado originalmente, inicialmente, pelo chamado custo histórico. Custo histórico é o quanto você pagou por aquela mercadoria, é o quanto você deve para o fornecedor, né? Esse é o chamado custo histórico. Custo histórico é quanto você tem que pagar para esse cara. Quanto eu paguei naquele meu estoque? Quanto eu paguei na máquina que está sendo utilizada na minha produção? Isso é o custo histórico, tá? Então, inicialmente, a maioria dos ativos e dos passivos existentes, e essa regra, como não existe mais a regra o registro do princípio pelo valor original, essa regra ela está dispersa em diversos pronunciamentos contábeis. Então, o custo histórico, veja lá, o que eu preciso decorar? Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar um novo slide aqui, que para variar eu não coloquei um slide. Vamos ver se agora vai. Ué. Custo histórico. É o quê? O custo histórico são os valores Uai, travou? São os valores pagos ou os valores a serem pagos. Basicamente é isso. Tenta lembrar assim, ou o valor para liquidar no caso de uma obrigação. Então, se você comprou um estoque, você tem que pagar 10 mil reais, seu custo histórico é 10 mil reais. Se você comprou um veículo à vista e esse veículo você pagou 20 mil, o seu custo histórico é 20 mil. Então, o custo histórico é isso. Só que, como o ativo, o passivo, como os elementos patrimoniais, eles não são imutáveis, ou seja, como o carro ele não tem o mesmo valor para sempre, uma ação que você comprou para investir, ela não tem o mesmo valor necessariamente. Então, o custo histórico ele pode sofrer variações.
E quais são as variações no custo histórico que o custo histórico pode ter? Vejam, o custo histórico já foi registrado, só que o elemento vai ter variação e o custo histórico, nesse caso, não é que o custo histórico vai se mudar, você vai ter uma nova espécie de avaliação. Quais são elas? Você tem o custo corrente. Veja, custo corrente. Os ativos são mantidos pelos montantes e caixa ou equivalente de caixas que teriam de ser pagos se esses mesmos ativos ou ativos equivalentes fossem adquiridos na data do balanço. Os passivos são reconhecidos pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa, não descontados que se espera seriam necessários para liquidar a obrigação na data do balanço. Então, quando nós estamos falando de custo corrente, o que você precisa saber é o seguinte: a palavra-chave é data do balanço. Como assim? Vou dar um exemplo aqui para que vocês possam entender o que é o custo corrente. Então você tem lá, você comprou, vamos supor, você fabrica automóveis e você comprou pneus. Tá? Você está fabricando automóveis, mas você não fabrica pneu, você fabrica automóvel. E você comprou lá não sei quantos milhões de pneus para colocar nos seus automóveis. Só que chegou no final do exercício social, você tem que fazer um inventário, você tem que falar inventário, você tem que fazer uma avaliação dos seus estoques. Beleza. Para os veículos, para as matérias-primas que você fabrica, para o veículo acabado, você tem uma fidedignidade naquela informação. Você tem uma informação precisa. Você tem uma informação que é totalmente pertinente, porque é aquele mercado no qual você está inserido. Agora, você fabrica pneu? Você tem expertise em vender pneu? Não. Então, quando o CPC 16 chega e fala o seguinte, fala, olha só, o estoque chegou na data do balanço, está na Lei 6.404 também, o estoque ele é avaliado pelo custo ou pelo valor de mercado. Dos dois, o menor. Beleza. Você sabe qual foi o custo dos seus pneus. Você sabe. Agora, não sendo você um vendedor do mercado de pneus, você consegue apurar com precisão qual é o valor de mercado que seja exato para aqueles pneus? Sim ou não? Resposta é não, não é? Não, porque você não trabalha naquilo. Você não sabe quantas pessoas pagariam por aquilo. Então a Lei 6.404 chega e fala o seguinte, fala, olha só. Ah, é? Então, para esse caso dos pneus, você vai considerar como valor de mercado o preço que você pagaria para adquirir aquilo na data das demonstrações contábeis. Então, para você mensurar o seu pneu pelo custo ou de valor de mercado, você não vai olhar o por quanto você venderia aquele pneu, porque você não tem conhecimento, mas você vai olhar o chamado preço de reposição. E o preço de reposição, você vai falar o seguinte, olha, não é por quanto eu vou vender, mas por quanto eu compraria? Por quanto o meu vendedor venderia aquilo para mim? E aí você vai ter uma mensuração. E esse preço de reposição, ele vai ser analisado na data das
demonstrações contábeis. Então, isso é chamado de custo corrente. Compreendido? Custo corrente, portanto, na data das demonstrações contábeis, na data do balanço. Próximo. Valor realizável, que é o valor de realização ou de liquidação. Os ativos são mantidos pelos montantes em caixa ou equivalente de caixa que poderiam ser obtidos pela sua venda de forma ordenada. Então, aqui, o valor realizável é uma venda de forma ordenada. Como assim venda de forma ordenada? O valor realizável é por quanto eu vendo aquele estoque. Por quanto eu vendo aquilo que eu estou querendo vender. É uma venda de forma ordenada, né? Uma venda normal. Por quanto eu tenho o costume de vender aquilo. Por exemplo, o estoque. O CPC 16 item 9, ele chega e fala o seguinte, ele fala, os estoques, eles são avaliados pelo custo ou pelo valor realizável líquido. Dos dois, o menor. Tá? Então esquece aquele exemplo que eu dei dos pneus, porque no exemplo dos pneus que a gente falou do custo corrente, você não tem um mercado ativo para aquele pneu. Agora, quando nós estamos falando, eu sou um supermercado, eu estou falando de avaliar o açúcar, eu sei por quanto eu vou vender aquele açúcar. Aí o CPC 16 chega e fala o seguinte, olha, custo ou mercado? Custo ou valor realizável líquido? Dos dois, o menor. O valor realizável líquido é o valor pelo qual você vai vender aquilo ali, deduzido das despesas de venda. Então, o CPC 00 ele fala só de valor realizável. O CPC 16 ele fala valor realizável líquido. É a mesma coisa, só que líquido você subtrai as despesas, os gastos necessários ali que você vai ter naquela operação de venda, beleza? Muito tranquilo também de entender isso aí. Custo ou valor realizável líquido? O valor realizável é o valor pelo qual a empresa vende. É o valor de venda da empresa específica. É o valor de venda da empresa específica, daquela empresa, daquela entidade, por quanto aquela entidade ela vai vender aquela mercadoria. Tá? Um valor específico para a entidade, o valor realizável. Conseguiram entender? Está todo mundo muito quieto aí. Temos também o valor presente. O que é o valor presente? O valor presente, segundo o CPC 00, é lá. Os ativos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros de entradas líquidas de caixa que se espera seja gerado pelo item no curso normal das operações. Os passivos são mantidos pelo valor presente, descontado dos fluxos futuros de saídas líquidas de caixa que se espera serão necessários para liquidar o passivo no curso normal das operações. Então, o valor presente é o valor descontado do fluxo futuro.
É basicamente, você tem um valor com juros e você vai trazer esse valor para um valor sem juros. E existe um CPC específico para tratar do ajuste a valor presente. Eu gostaria de saber que número de CPC é esse. É o CPC 12. É o CPC 12 que trata do ajuste a valor presente. E lá na Lei 6.404, lá diz também o quê? Que as obrigações e direitos de curto prazo, elas são ajustadas se houver efeito relevante, enquanto que as obrigações e direitos de longo prazo são ajustadas sempre. Só que, quando o CPC 12 falou que você ajusta as obrigações de curto prazo se houver efeito relevante, ao mesmo tempo ele não falou o que é efeito relevante. Por quê? Porque efeito relevante, ele é distinto. O que é relevante para uma não é relevante para a outra necessariamente. Não é mesmo? Então, um montante de 100 mil reais não é relevante para a Petrobras, mas pode ser relevante para uma microempresa. Mas o que nós temos consenso é que uma informação financeira relevante é o quê? Nós falamos que a relevância é uma característica qualitativa fundamental das demonstrações contábeis. E um efeito, uma coisa relevante para a característica qualitativa fundamental, relevância e representação fidedigna, a relevância é aquilo que pode fazer o quê? Diferença nas decisões tomadas pelos usuários. Capite? Beleza. Que bom que estão entendendo. Temos ainda o valor justo, que não foi citado aí no CPC. O valor justo é o valor em uma transação sem favorecimentos. A primeira pergunta que você vai me fazer é o seguinte: qual a diferença, Gabriel, então, entre o valor justo e o valor realizável? Então, imagine que eu sou uma concessionária de veículos e eu, concessionária de veículos, vendo carro. Para a comercialização de carro, eu sei quanto eu vou vender aquele meu Hyundai X35. Eu sei quanto eu vou vender aquela minha Sportage quando você passar no concurso para auditor fiscal da Receita Federal ou para auditor fiscal do ICMS Rio, vamos supor. Vai ser melhor. Melhor que esse Receita. Vai trabalhar comigo. Bem melhor. Eu falo que ICMS é melhor que Receita. As pessoas não acreditam. Então você vai passar lá no ICMS Rio e vai comprar Range Rover Evoque. Eu não tenho esse carro, tá, galera? Meu carro é mais humilde. Aqui no Rio não se precisa muito de carro, né? Mas, então, você tá lá, foi na concessionária, a concessionária sabe por quanto ela vai vender aquilo para você. Então, o valor pelo qual a concessionária vai te vender, aquilo é o valor realizável líquido. É o valor de uma venda de forma ordenada. É o valor específico da concessionária. Agora,
Se você for comprar isso numa transação sem favorecimentos, se você for olhar o valor de mercado dessa Evoque, que você vai comprar agora que você tem um contra-cheque robusto, se você for procurar uma transação sem favorecimentos, você não vai ir na concessionária. A primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: bom, se eu vou na concessionária, eu preciso saber o valor de mercado real. Eu vou na revista 4 Rodas. A revista 4 Rodas é o valor da transação sem favorecimentos. É, portanto, o valor justo. Tá? Então é muito importante que vocês saibam isso. Valor justo é uma transação sem favorecimentos. Valor realizável é o valor de uma venda de forma ordenada para a empresa. Valor presente é o fluxo de caixa descontado, futuro. Valor custo corrente é o valor na data do balanço. Só que quando você vai ler a Lei 6.404, você vê muito a expressão valor de mercado. E aí, Gabriel? Valor de mercado, valor justo, qual a diferença de todos esses termos para a expressão valor de mercado? A resposta é: todos esses itens que eu estou falando para você, de alguma maneira, eles são valores de mercado. Tá? Então, o valor justo é um valor de mercado. É o valor de mercado numa transação sem favorecimentos. O valor realizável é um valor de mercado. É um valor de mercado numa transação, numa venda de forma ordenada daquela empresa. É o valor de mercado. O custo corrente é um valor de mercado. Então, todas essas transações são valores de mercado, beleza? Cada uma com a sua peculiaridade, mas todas são valores de mercado. Vamos lá. Vamos resolver uma questãozinha, então. Em 15/7/2015, uma empresa adquiriu à vista mercadorias para revenda no valor unitário de R$ 7,00, contemplando todos os custos de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias havia alcançado o valor de R$ 7,80, ao passo que o preço de venda unitário estimado da mercadoria era de R$ 12,50. E o gasto estimado necessário para a concretização da venda era de R$ 1,50 por unidade. Em uma transação sem favorecimentos, cada uma dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50 no último dia do mês de julho de 2015. Com base na situação hipotética apresentada, julgue o próximo item considerando os princípios de contabilidade aprovados pelo Conselho Federal do CFC. 1. Em 31/7/2015, o valor justo de cada unidade da mercadoria adquirida era de R$ 11,00. 2. Em 31/7/2015, o custo corrente unitário das mercadorias adquiridas era de R$ 7,80. 3. Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico como a base de mensuração a ser utilizada para o registro inicial dos componentes patrimoniais, cada unidade de mercadoria adquirida deve ser reconhecida ao preço de 7. Então vamos lá. E agora, hein, galera? Em 31/7/2015, uma empresa adquiriu mercadorias à vista para revenda no valor unitário de 7. Então, 7 é o quê? Alguém sabe me dizer? É o custo histórico. Lembrando que essa aula em vídeo, é para quem tem dificuldade, para quem quer consolidar. Quem se julga muito acelerado e muito rápido na disciplina,
tem que ler PDF, galera. PDF é o canal, beleza? R$ 7,00, contemplando todos os custos de aquisição. Em 31/7/2015, o preço de reposição unitário das referidas mercadorias havia alcançado o valor de R$ 7,80. Então, preço de reposição é o quê? Preço de reposição. O que é o preço de reposição? Alguém sabe? É o custo corrente. Muito bem. Ao passo que o preço de venda unitário estimado da mercadoria era R$ 12,50 e o gasto estimado necessário para a concretização da venda era de R$ 1,50 por unidade. Então vejam, a entidade vende por R$ 12,50 e o custo de venda, o gasto da venda, ele é R$ 1,50. Então, se a entidade especificamente ela vende por R$ 12,50 com custo de R$ 1,50, isso é o quê? Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do valor realizável líquido. R$ 12,50 menos R$ 1,50. R$ 11. Só que também existe o valor realizável. O valor realizável, como eu citei, acabei de falar isso para vocês aqui na aula, o valor realizável é sem você tirar a despesa de venda. Valor realizável é uma coisa, valor realizável líquido é outra. O valor realizável é R$ 12,50, que é o montante aí pelo qual você vende. E agora vem o outro item e fala: em uma transação sem favorecimentos, cada uma dessas mercadorias poderia ser trocada no mercado pelo valor de R$ 12,50. Então, pelo valor de R$ 12,50, isso aqui é o quê? Transação sem favorecimentos é o quê? Valor justo. Então vamos lá. Em 31/7/2015, o valor justo de cada unidade da mercadoria adquirida era de R$ 11,00? Errado. R$ 12,50. Em 31/7/2015, o custo corrente unitário das mercadorias adquiridas era de R$ 7,80? Custo corrente, R$ 7,80. Correto. Em atendimento ao princípio do registro pelo valor original, que indica o custo histórico como a base de mensuração a ser utilizada para registro inicial dos componentes patrimoniais, cada unidade da mercadoria adquirida deve ser reconhecida ao preço de 7. Ou seja, você tem que reconhecer inicialmente pelo custo histórico, que nós falamos que é 7. Está correto. Beleza?